Beleza. Boa tarde, pessoal. Dia 8 de março de 2025, esse dia lindo, né? Maravilhoso, Internacional da Mulher. A gente homenageia essas mães queridas, essas esposas, essas namoradas, essas mulheres do nosso mundo, porque é por aí. A gente tem que valorizar a quem tem valor e exigir o máximo de respeito para essas queridas. Mas hoje a gente está gravando esse vídeo hoje. Já fiz minha homenagem às mulheres e hoje eu fico perguntando para a nossa sociedade brasileira, 120, 100 milhões de brasileiros hoje vivendo em situações precárias, sem emprego, sem casa para morar, sem assistência médica, às vezes passando necessidade na alimentação. Isso é triste, porque nós sabemos que nós queremos sempre o melhor. E merecemos o melhor, porque somos brasileiros, somos trabalhadores, mas infelizmente nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, o Brasil tem passado por uma situação vergonhosa. Eu diria até para vocês que quando vivíamos no regime militar, o qual muitos diz que era ditadura. Não era ditadura. O Brasil nunca foi um país ditador, sempre foi um país que amou a vida, a liberdade, o respeito, o carinho, o trabalho. E hoje você vê, nos últimos 40 anos, o Brasil passando por uma situação difícil. Porque quando tínhamos um regime militar, ordem e progresso tínhamos também, tínhamos respeito pelo trabalhador, principalmente o CLT, ou todas as categorias do nosso Ministério do Trabalho. As categorias que levam o pão de cada dia às mesas dos trabalhadores, do nosso brasileiro, nossos chefes de família. E é triste a situação em que se encontra o país hoje, depois de 40 anos de briga para sair de um regime militar que não era tão ruim. Muitos acham, muitos perderam a vida, muitos morreram, mas naquele tempo do regime militar, tínhamos ordem, progresso, respeito. A justiça era respeitada, era justiça. Hoje, nós não sabemos exatamente o que é justiça, porque se você olhar a nossa estátua da nossa justiça, você vê ela cobrindo os olhos com tanta vergonha pelo que está acontecendo hoje no nosso país. Infelizmente, foi governos e mais governos que passaram nesses últimos 40 anos. Mas nos últimos 20 para 30 anos, nós passamos por situações que não era para ser, não é para ser. Simplesmente uma coisa horrorosa. Políticos mamando no dinheiro público, políticos se envolvendo em crime organizado, coisa nojenta, coisa feia. Porque no tempo do militar, esses escândalos que está acontecendo na política, jamais. Porque a justiça tomava providência e colocava eles nos seus devidos lugares, na cadeia. Hoje, os mais criminosos, mais envolvidos em corrupção, são aqueles que colocamos no poder. Colocamos no poder imaginando que aquela tão sonhada e tão prometida democracia ia prevalecer. Mas não passou de mentiras, né?
A gente tem noção, tem lembrança de tantas promessas que foram feitas aos nossos brasileiros e, no entanto, hoje nós estamos vendo essa lama de corrupção que está no governo federal, essa coisa vergonhosa, roubando trabalhadores, roubando aposentados, ameaçando pessoas do jornalismo, de instituições, na parte política. É uma coisa vergonhosa, vergonhosa mesmo. Poderemos dizer até que hoje somos governados por Alibaba e os 40 ladrões. Será que só tem 40? Será que não tem mais, não? Tem certeza que é só 40? Então é triste você ver hoje um país com 220 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros passando necessidade, passando fome, sem emprego. Porque como é que você fala que o país, o nível de desemprego diminuiu se nós temos um aumento na fila do desemprego recebendo seguro-desemprego? Como é que pode? Como é que você pode falar nas redes sociais que o Brasil está bem na situação que está hoje? É só roubalheira para tudo que você... Para todo lado que você se vira tem gente envolvida com roubo, corrupção, vergonha total. INSS, os aposentados, aquelas bets, banca de apostas no futebol, acabou com a beleza do futebol. Uma coisa nojenta, vergonhosa. Deputados xingando até a mãe de Pacanha em Brasília e não deu em nada. Por quê? Porque o dinheiro é muito. É o povo brasileiro sendo roubado na cara de pau. Mas isso é culpa de cada um que se envolve com esse jogo. Jogo de azar. Se fosse o jogo da sorte, todo mundo ganhava. Mas não existe jogo da sorte se você não ganha. Então é uma vergonha as bets. Não deu em nada. A CPI, a corrupção generalizada, com várias pessoas envolvidas dentro da política, artista, gente realmente da alta sociedade. Isso é uma vergonha. Acabou com o nosso futebol. Aí vem esse escândalo ridículo, nojento do Banco Master. Vem o escândalo da quebra do Correio, que nós sabemos exatamente o porquê. Então, em poucas palavras, e essa situação que o Brasil vive hoje é uma coisa horrorosa, vergonhosa. É de dar dó a situação do Brasil hoje, politicamente falando. Mas isso é que muitos, eu não vou nem ofender a nação brasileira, porque a culpa não é da nação brasileira. A culpa é da manipulação política para cima do trabalhador, do pobre, do coitado, do classe média, classe baixa. Porque o rico, ele é rico. Ele não está preocupado com pobreza. Ele está preocupado em aumentar o seu patrimônio. Mas hoje, a vergonha dos patrimônios descobertos nos últimos 4 anos são de políticos influentes no nosso governo, na nossa administração pública. Olhem a situação desse governo que está no poder. Um governo que sempre, segundo ou mesmo, lutava pela democracia e pelos direitos do cidadão de bem. Olha o que está acontecendo. Ainda tem gente que fala que ainda vai votar no cidadão desse. É querer que o Brasil quebre de uma vez por todas. E se quebrar, se ficar pior do que o que está, mais brasileiros vão sofrerem com essa situação. Porque hoje, infelizmente, nós temos um governo de projetos sociais, quer sustentar o país com projetos sociais. E está errado. O brasileiro, ele quer trabalho, moradia, saúde, educação para os filhos, para os netos. É isso que o brasileiro quer. Só que nós temos tudo isso hoje. Só que não é valorizado quando você volta em políticos canalhas
corruptos que dizem que vão melhorar a situação do país. Aonde? Como? Olhe o que está acontecendo hoje na administração pública do nosso país. É uma coisa vergonhosa, tristeza total. Você vê 100 milhões de brasileiros passando necessidade de uma moradia, de uma saúde decente, de uma educação boa, de uma alimentação, de um trabalho. Cadê? Cadê as promessas feitas pela terceira vez por esse governo que se encontra hoje no poder? Graças a Deus que hoje, esse ano, no caso, é o ano em que vai ser, com certeza, vai bater um pingo de consciência na cabeça do povo brasileiro e eles vão decidir a retirar de uma vez por todas, para nunca mais, esse governo que aí está, que fez tantas promessas e hoje está metido até o pescoço em corrupção. Ele e seu povo que ele colocou no poder, sempre pensando no futuro. Olha o futuro que nós temos hoje no nosso país. Nós temos os piores políticos hoje no Brasil envolvidos em escândalo até o pescoço. Escândalos e mortes, né? Porque quando a pessoa sabe demais, ele é convidado a deixar o planeta Terra. Olha o caso da carceragem da Polícia Federal. Será que esse cara não sabia muito de todos? Porque um cara que consegue informações do FBI, Polícia Federal Americana, consegue entrar nos arquivos da Polícia Federal Brasileira para descobrir coisas de quem quisesse. Ele tinha esse poder. Esse poder não. Facilidade, né? De entrar, de pedir informações, ter informações, e aí, ó. Isso nada mais era do que um agente treinado para todos os serviços sujos que você possa imaginar. Eu não vou falar quem, porque as redes sociais já falou por mim, né? Mas é uma vergonha que filho de presidente envolvido até o pescoço, coisa vergonhosa. A Polícia Federal trabalhando, mas quando chega no mandante, quando chega no criminoso, algo acontece para parar a investigação. Foi o caso do nosso saudoso Teoriza Vasquez, que era relator da Lava Jato. Quem esqueceu? Ninguém esquece aquele acidente em Santos. Um acidente até hoje não explicado, e 2 delegados federais de carreira que investigavam o caso, as causas do acidente, todo mundo sabe, foram fuzilados em um restaurante em Santa Catarina. Que coisa horrorosa. Mas que sirva de lição toda essa lama de corrupção em que colocaram o nosso país. As pessoas em que deveríamos confiar, que são os casos dos juízes da Suprema Corte, deveríamos confiar cegamente, envolvido até o pescoço, seus familiares e eles próprios. Como é que vai conseguir confiar nessa gente? Então, é a nossa justiça, mais uma vez, cobrindo os olhos, porque a justiça nossa está nas mãos dos criminosos. Até a próxima.